A Copa Rio Internacional foi uma competição que aconteceu no início da década de 50 e reuniu os campeões nacionais de alguns países da América do Sul e também da Europa, mas como naquela época não existia campeonato nacional no Brasil, os classificados foram os campeões dos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. A primeira edição aconteceu em 1951 e teve o Palmeiras conquistando o título sobre a Juventus da Itália, e para o clube e seus torcedores, esse título pode ser considerado uma conquista a nível mundial. Entretanto, na época não existia nenhuma competição de caráter continental em nenhum lugar do mundo, o que sempre levanta o debate de que aquele torneio não teve credibilidade ou caráter mundial, afinal não contou com nenhum campeão continental. O que mais se debate em grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter e demais redes sociais é que esse título do Palmeiras e também do Fluminense, vencedor da edição de 52, não são considerados mundial. E rola até uma arte onde diz que 7 times brasileiros foram campeões da mesma Copa Rio entre as décadas de 50 e 60, mas apenas o Palmeiras é quem grita e considera que esse título foi mundial. Bom, mas não é nada disso, já que esses outros campeões venceram competições diferentes que não tinham nada a ver com a Copa Rio, e eu vou explicar de uma maneira simples e direta toda essa confusão. Em 1951, a primeira edição reuniu 8 equipes que se dividiram em 2 grupos, o grupo do Rio de Janeiro e o de São Paulo, e os 2 melhores colocados avançaram à semifinal. No grupo carioca, os 2 melhores foram Vasco e Áustria Viena, enquanto que no grupo paulista avançaram Palmeiras e Juventus. As semifinais, disputadas em jogos de ida e volta, tiveram a Juventus despachando o Áustria Viena e com o Palmeiras despachando o Vasco. Os 2 jogos da decisão foram disputados no Maracanã, e o Palmeiras conquistou o título com 3-2 no agregado. Como dizem em artigos sobre a história da Copa Rio, a ideia era de que a competição fosse realizada ano sim, ano não, com a sua segunda edição sendo marcada para 1953. Mas como em 52 o Fluminense, campeão carioca de 51, estava comemorando 50 anos de fundação, a Copa Rio foi antecipada a pedido do tricolor juntamente à CBD, em razão das comemorações pelo seu cinquentenário. Mais uma vez, 8 clubes marcaram presença, sendo divididos nos grupos de Rio de Janeiro e de São Paulo. No grupo carioca, os classificados foram Fluminense e Peñarol, enquanto que no grupo paulista avançaram Corinthians e Áustria Viena. Nas semifinais, o Corinthians despachou o Peñarol, enquanto que na outra semifinal, o Fluminense levou a melhor sobre o Áustria Viena. Os 2 jogos das finais, novamente disputados no Maracanã, reuniram milhares de torcedores, com o Fluminense sendo campeão invicto com 4-2 no placar agregado. Já que a ideia era de que a Copa Rio fosse disputada ano sim, ano não, o mais correto era de que a próxima edição fosse realizada em 1954. Porém, a edição de 52 foi a última com a nomenclatura Copa Rio, já que a pedido de alguns clubes em conjunto com a CBD, a Copa foi extinta já em 1952 e não tendo mais nenhuma edição com esse nome. Porém, em 1953, uma competição foi confirmada e, embora não recebesse o nome de Copa Rio, teve o mesmo sistema de disputa com grupos divididos para os estados de Rio de Janeiro e de São Paulo. Seu nome foi Torneio Octogonal Rivadavia Correia Meia, e esse tal Rivadavia era ninguém menos que o presidente da CBD, que esteve à frente da entidade entre as décadas de 40 e 50. A maioria dos 8 participantes foram clubes brasileiros, 2 de São Paulo e 3 do Rio de Janeiro, e o sistema que definiu os brasileiros classificados foi através da colocação final do Torneio Rio-São Paulo, com esses clubes sendo os 5 melhores classificados. Os únicos estrangeiros foram Sporting de Portugal, Olímpia do Paraguai e Hibernian da Escócia. No grupo de São Paulo, avançaram as semifinais Corinthians e São Paulo, enquanto que no grupo carioca os classificados foram Vasco e Fluminense. Em duelos eliminatórios que mais pareciam torneio Rio-São Paulo 2.0 de 53, o Vasco despachou com facilidade o Corinthians, enquanto que o São Paulo eliminou o Fluminense. Na decisão, o Vasco foi campeão em cima do São Paulo com placar de 3-1 no agregado. Bom, como deu para entender, de fato existiram apenas 3 edições da Copa Rio, embora a de 53 tenha sido apelidada de Octogonal Rivadavia Correia Meia, já que teve o mesmo sistema de disputa e com as finais jogadas no Maracanã. Essa oficialmente foi a última edição, com os demais torneios realizados em anos posteriores, sendo competições distintas com sistemas e regulamentos classificatórios e disputas totalmente diferentes. Vale lembrar que a partir de 1960, com o surgimento da Copa Libertadores, o Mundial Interclubes ou Copa Intercontinental, que colocava frente a frente o campeão da América contra o campeão europeu, passou a ser disputado, e os clubes vencedores a partir dali foram proclamados campeões do mundo com nenhuma outra competição no período podendo ser considerada. Voltando lá para aquela arte que se espalha como vírus pelas redes sociais, em 1954, o Corinthians não foi campeão de nenhum torneio internacional, e a única conquista naquela temporada foi o Campeonato Paulista disputado em pontos corridos. O título internacional vencido pelo Timão na década de 50 foi a pequena Taça do Mundo de 53, que não teve correlação nenhuma com a Copa Rio, já que foi disputado na Venezuela. 4 clubes se enfrentaram em jogos de ida e volta, e o Corinthians foi campeão invicto de forma arrasadora ao vencer todos os jogos, contra Barcelona, Roma da Itália e o anfitrião Caracas.
Em 1955, o suposto campeão da Copa Rio que aparece na arte é o São Paulo, mas esse título também foi o da pequena Taça do Mundo. Os 4 clubes participantes foram, além do tricolor, o Valência da Espanha, o Benfica e o anfitrião venezuelano La Salle Futebol Clube. A campanha do São Paulo, campeão invicto, foi de 4 vitórias e 2 empates nas 6 rodadas. O próximo campeão que aparece na tal arte é o Bangu em 1960, que 2 anos antes, em 58, venceu o troféu triangular de Caracas. Mas como o foco é apenas desmistificar o que anda sendo compartilhado nas redes sociais, vamos contar o que foi esse torneio de 1960. O International Soccer League foi uma competição realizada nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, e reuniu nada menos que 12 clubes, muitos deles tradicionais, como Bayern de Munique, Estrela Vermelha, dentre outros. Esses 12 clubes se dividiram em 2 grupos, e o líder de cada grupo avançou à decisão, com o Kilmarnock da Escócia terminando na liderança do grupo A e com o Bangu terminando na liderança do grupo B. Na decisão, o time brasileiro foi campeão ao vencer por 2-0 e a campanha foi invicta. O Bangu é mais um que se autoproclama campeão mundial, mas essa competição não teve nada a ver com a Copa Rio, já que ela foi disputada em Nova York. Podemos dizer então que foi uma Copa Nova York? Depois de Fluminense, Vasco e Bangu, mais um carioca aparece nessa lista, sendo ele o América com o título de 1962. Esse torneio de 62 foi o mesmo que o Bangu venceu em 60, já que também recebeu o nome de International Soccer League e com todos os jogos sendo disputados na cidade de Nova York. Novamente, 12 clubes de diferentes países marcaram presença, dentre os quais se destacam Panathinaikos da Grécia, Palermo da Itália, Chivas Guadalajara do México e Belenenses de Portugal. O América foi o líder do grupo A, numa campanha de 3 vitórias e 2 empates, enquanto que o Belenenses foi o líder do grupo B, numa campanha de 4 vitórias e 1 empate. Dessa vez as finais foram em jogos de ida e volta, e o América foi campeão internacional ao vencer os portugueses por 3-1 no placar agregado. E em 1963, o São Paulo ganhou mais um título internacional, e outra vez sendo ele o da pequena Taça do Mundo. A competição ficou 6 anos sem ser disputada, e com retorno em 63, apenas 3 clubes marcaram presença, já que o anfitrião e atual campeão venezuelano, sendo ele o Deportivo Português, estava mais ocupado disputando a Copa Libertadores. Jogado em triangular, o São Paulo mediu forças contra o Porto e o Real Madrid, e vencendo 2 jogos e empatando 1, foi bicampeão da pequena Taça do Mundo. Em nenhum momento São Paulo ou Corinthians, campeões da pequena Taça do Mundo, consideram esses títulos como de caráter mundial, com essa honraria estando na lista de títulos amistosos, amigáveis ou de pré-temporada. Naquela época também existia o Troféu Triangular de Caracas, e no período de sua existência, entre as décadas de 50 e 70, com alguns hiatos acontecendo, outros clubes do Brasil conquistaram o título, como o já mencionado Bangu em 1958, o Botafogo em 67, 68 e 70, o Cruzeiro em 1970, em uma segunda edição que aconteceu naquele ano, e outra vez em 1977. Podemos também mencionar o Torneio de Paris, que de caráter amistoso teve alguns brasileiros conquistando o título, como o Vasco em 1957, que na final derrotou o Real Madrid, o Santos vencedor das edições de 60 e 61, o Botafogo em 63, o Fluminense em 76 e 87 e o Atlético Mineiro em 1982. A verdade é que, na minha modesta e irrelevante opinião, nenhum desses torneios podem ser considerados como títulos do Mundial de Clubes, pois a Copa Libertadores só passou a ser disputada em 1960 e, por regra, desde aquela época, apenas o campeão da América era quem tinha direito de disputar o título de campeão do mundo. A partir de 2000, a FIFA remodelou o Mundial e passou a incluir também o representante do país sede, regulamento que vem perdurando até os dias atuais. Resumindo, a Copa Rio só teve de fato 3 edições, com a de 1953 passando por mudança de nome, mas com seu regulamento e método de disputa sendo mantido. Bom galera, e chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de deixar o seu joinha e a sua opinião nos comentários.